Você já reparou que aquela pessoa que come pouco e faz muito exercício, que gasta muita caloria, principalmente aqueles aeróbicos, perde peso, mas a barriga continua no mesmo lugar? E o pior, quando a pessoa intensifica isso, ela tem aquela sensação de que não vai conseguir porque fica muito difícil. E o pior, o resultado que ela espera nunca chega. Antes de eu continuar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber em primeira mão toda vez que eu postar aqui e, claro, me motivar a estar gravando mais conteúdo para você. E se você não me conhece, eu sou Roberto Lima, sou especialista em fazer qualquer pessoa emagrecer e perder barriga sem precisar ir para academia todo dia, muito menos viver de dieta. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai abandonar de vez essa questão de você perder caloria e emagrecer, perder barriga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo um passo a passo simples, na verdade, de como funciona o teu corpo e como você vai se livrar desse paradigma, disso que colocaram na tua cabeça, que é uma lenda urbana, na verdade. Que, na verdade, você não tem culpa nenhuma, porque, infelizmente, a gente ainda vê pessoas achando que você precisa comer menos e gastar mais. Só que as pessoas não levam em consideração algumas coisas que são importantíssimas quando a gente fala de gastar caloria. Porque preste atenção, se fosse só gastar caloria, a gente já tinha entrado na academia, feito 10 quilômetros de esteira todo dia, porque você vai gastar muitas calorias, e você ia perder muita gordura, abdômen trincado e estava todo mundo feliz. Só que a gente sabe que a realidade não é essa. Mas, Roberto, seria um pouco contraintuitivo, vamos dizer assim, porque se a gente está gastando mais calorias, a gente deveria perder mais. Concorda? Sim, concordo. Só que o corpo, ele é muito inteligente. Então, a única função que o corpo tem hoje é te manter vivo. E toda vez que ele se sentir ameaçado, quando você começa a gastar muito e perder muito peso, ele vai achar que esse peso vai perder ad eterno. Ou seja, até você definhar e ir pro caixão. Então ele não vai deixar isso acontecer. Então ele vai fazer o quê? Entrar em modo de defesa. E em modo de defesa dele é o seguinte: porque ele pensa, pô, o Joãozinho tá perdendo muito peso. E se ele tá perdendo peso, ele não está comendo. Se ele não está comendo, eu tenho que avisar ele que ele precisa comer. Então, o que aumenta o apetite? E o Joãozinho está perdendo muito peso, está gastando muita caloria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o gasto dele em repouso para que ele fique mais cansado e para que ele acumule mais gordura, porque está me prejudicando. Então, por isso que toda vez que você começa no processo de perder peso, de emagrecimento, você tem aumento da fome e você tem uma diminuição significativa e na verdade, considerável do teu metabolismo de repouso. Mas antes de eu te explicar o porquê que isso acontece, você tem que entender o que é caloria. Na verdade, caloria é energia em forma de calor. E ela pode ser dividida em três, na verdade, em três fases, né? Mas antes de eu dar seguimento aqui, mas antes de eu te explicar como é que isso tudo funciona, o que você tem que resolver, você tem que entender o que é caloria. Caloria é uma energia em forma de calor e ela é dividida em três tipos. A primeira, que é carboidrato, glicogênio, que é utilizada em corridas, quando você faz força, quando você vai fazer movimentos rápidos. Então, o teu corpo precisa desse glicogênio. A segunda é gordura e ácido graxo, né? A gente pode colocar no mesmo pacote, que ela é utilizada quando você está fazendo uma caminhada, uma atividade leve, quando você está respirando, estou parado aqui, eu estou usando mais gordura. Então, exige menos esforço do corpo. Mas isso não caracteriza que você está gastando aquela gordura que está aqui acumulada na tua barriga, por exemplo. E o terceiro, proteína, que se inclui também junto com massa muscular, massa magra. E ela é a última a ser recrutada, ou seja, quando está no desespero total, o teu corpo vai recrutar ela, porque ela é um tecido ativo, ou seja, ela dá muito trabalho para se manter viva dentro do teu corpo, ou seja, ela gasta calorias estando ali. Mas eu vou te explicar isso um pouco mais na frente. E o corpo está usando esses três tipos de calorias o tempo todo, e ele mistura. Então, por exemplo, no treino de musculação, você vai ali, vai usar um glicogênio, acabou o estoque de glicogênio ali, ele vai pegar da gordura, porque você vai estar caminhando, ele vai estar sempre oscilando dentro disso. E isso vai fazer você gastar calorias. Então, não é, por exemplo, gastar, fiz uma corrida, uma velocidade que eu gastei mais gordura, porque eu vi na minha frequência cardíaca, eu vi aqui no meu relógio, então eu usei muita mais gordura, então eu usei 500 calorias de gordura, então eu vou perder muita gordura? Não necessariamente. Porque você pode ter gasto 500 calorias e não ter acessado ao estoque de gordura. Porque o teu corpo está em modo de defesa, ou seja, ele está em modo de economizar energia. Por isso que gastar calorias durante a atividade não é a estratégia fundamental para que você consiga emagrecer, perder a barriga e diminuir a gordura, mesmo perdendo peso. Só para vocês terem uma ideia, esse estudo aqui do Michael Rosenbaum, da Universidade de Colômbia, detectou que pegou pessoas que perderam 10% do peso. E mesmo perdendo peso, essas pessoas ainda não tinham uma capacidade de engordar rapidamente. Então o que ele fez? Ele pegou essas pessoas e colocou lá
o que essas pessoas gastavam por dia, academia, padaria, um monte de coisa, tá? Que é o gasto total do dia, e a taxa metabólica dessas pessoas. E eles viram, na verdade, as pessoas e o Michael, que fez o estudo, viu que mesmo essas pessoas gastando muitas calorias, a taxa de repouso delas era baixa. E por isso que essas pessoas sempre voltavam a engordar, mesmo perdendo muito peso, mesmo gastando muitas calorias. Mas, cara, por que isso acontece? Isso acontece porque quando a taxa metabólica abaixa, ou seja, o gasto de energia total do dia, aquela que você precisa para se manter vivo, ela está baixa, o teu corpo ele tende a acumular mais gordura, ou seja, ele vira um modo econômico. Então, tudo que você come, ele transforma rápido em gordura, porque gordura é bom para o corpo, gordura é proteção, gordura protege os órgãos, gordura ele regula a tua temperatura. Então, para o organismo, gordura é muito bom, diferente da massa muscular, porque dá trabalho para o corpo manter massa muscular. Você gasta calorias durante você constrói massa muscular e para manter massa muscular você precisa de mais calorias. Por isso que quanto mais músculo você tiver, mais calorias você gasta mesmo estando em repouso. É como se o teu corpo estivesse falando assim, ó, o Joãozinho tem 2.000 calorias, só que ele não usa 2.000 calorias, então eu vou baixar para 1.800, porque eu sei que ele vai usar 1.800, ele já está usando 2.000, aí você acumula mais gordura, você mesmo perdendo peso, você reganha isso com mais facilidade, e o pior, isso conforme os anos vão passando, vai ficando pior e mais difícil você perder gordura, mesmo perdendo peso. Beleza, Roberto, você falou aí que não é para gastar caloria, você falou aí que é, essas atividades não fazem emagrecer, perder barriga. Então, realmente, o que funciona? Na verdade, você tem que entender que não é fazer o teu corpo gastar, é ensinar ele a gastar mesmo estando em repouso. E como é que você faz isso? Construindo músculo e mantendo aquela quantidade de músculo que você já tem no corpo. Lembra que eu falei que músculo é tecido ativo? E o que é tecido ativo? É gastar energia mesmo ele estando ali paradinho. Então, uma porção de músculo gasta muito mais energia em repouso, ou seja, dá trabalho para o teu corpo viver, do que gordura. Na verdade, a gordura está ali só para proteção. Agora, o músculo, ele está ali de forma ativa. Então, por isso que você, quanto mais músculos você tiver, mais protegido de coisas que você come durante o dia a dia, você vai estar. Então, isso vai te dar a liberdade para você poder comer o que você quiser, obviamente que dosando a quantidade. Mas você vai poder tomar o seu vinho, tomar a sua cerveja, comer aquele doce, e você vai ficar tranquilo que você não vai engordar com a mesma facilidade de antes. Então, não é fazer um cálculo de calorias, você precisa comer 2.000 calorias. Então, eu vou fazer déficit calórico. Então, se eu preciso comer 2.000, eu vou comer 1.800 e isso eu faço déficit calórico com os exercícios. Eu faço 500 calorias de exercício. Não, você vai comer as 2.000 calorias que você precisa e fazer os exercícios de musculação. Ah, Roberto, mas exercício de musculação gasta menos calorias do que o aeróbico, então eu estou gastando menos. Aí que você está enganado. Toda vez que você começa a fazer a musculação, você sim vai ter um gasto calórico ali do momento muito menor do que o aeróbico. Porém, o que conta no emagrecimento, o que conta no processo de perder gordura do corpo, não é o número de calorias atual, é o número de calorias após. Ou seja, quando você acaba o exercício. Porque pensa comigo, quando você faz essa construção de músculo, o teu corpo vai ter um trabalho absurdo de se recuperar. Então ele vai ter que tirar de várias fontes do teu corpo, né? E ele vai tirar do teu resíduo de gordura que está acumulado. Por isso que o segredo de você gastar gordura não é fazer muitas atividades para gastar caloria, não. É saber o que você precisa fazer para manter e aumentar a quantidade de músculo para você gastar gordura, até mesmo em repouso. Então, toda vez que você pensar em comer menos, entenda, toda vez que você comer menos, teu corpo vai armazenar mais. Então, aumente sua massa muscular, mantenha os seus músculos e ensine o teu corpo a não perder essa capacidade de gastar em repouso. Porque toda vez que você corta a caloria, você armazena mais e faz o teu corpo engordar com facilidade, mesmo sentindo só o cheiro do brownie. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Já deixa aqui um like, deixa seu comentário aqui embaixo para qualquer tipo de dúvida. Me segue no Instagram e ativa o sininho para o YouTube entender que você gostou do meu vídeo e compartilha com 787 pessoas. E nos vemos no próximo vídeo.